Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao especial sobre Better Call Saul. Eu espero que vocês estejam gostando desse material, pessoal. No episódio de hoje, nós vamos focar em todo o segmento do mundo do crime dentro do universo de Breaking Bad e Better Call Saul. Uma das grandes forças desse universo criado pelo Vince Gilligan é justamente o contraste entre as pessoas de fora do mundo do crime que decidem entrar nesse universo para ganhar o seu dinheiro, mas não têm noção alguma do tamanho da brutalidade que existe ali. Ainda que o Jimmy sempre tivesse os seus pequenos esquemas, nada daquilo se comparava ao mundo do cartel, nada daquilo se compara ao profissionalismo por trás do esquema de Gustavo Fring. Um personagem já mais acostumado com esse mundo todo é o Mike, mas é possível dizer que nem ele tinha noção do tamanho do problema quando se envolveu com um Salamanca. Em Better Call Saul, nós temos alguns novos personagens além dos Salamancas mais conhecidos que nós vimos em Breaking Bad. Quando pensamos nos representantes desse segmento da série, nós temos uma história de vingança lenta em que o Gustavo Fring quer vingar a morte do seu parceiro Max e tomar todo o mercado da venda de metanfetamina para si. E nada mais justo, afinal de contas foi ele que percebeu aquela oportunidade com o seu falecido parceiro. Quando nós pensamos em Gustavo Fring, temos um personagem meticuloso, paciente, estrategista, detalhista e, é claro, extremamente cruel. Também sabemos que ele foi o visionário junto ao seu parceiro que viu aquela droga como a droga do futuro. O seu envolvimento com o Dom Eladio, com o Juan Bolsa e o Salamanca só existe por uma questão territorial e uma questão, é claro, de poder. O Dom Eladio é o chefão e que quer lucrar muito com o Gustavo Fring, que se provou ao longo de 2 décadas como um fenomenal gestor, criando um esquema de distribuição que rendeu muito dinheiro para o cartel e assim, é claro, Gustavo Fring foi ganhando cada vez mais força e o cartel foi dependendo cada vez mais dele. Isso, é claro, irritou muito Dom Hector Salamanca. O conflito entre eles ganha mais profundidade em Better Call Saul. Nós somos apresentados ao processo por trás da vingança do Gus, a construção do famoso laboratório, e o interessante é que nós também temos a apresentação de novos personagens dentro da série, o que quebra algumas convenções também desse segmento. Até então, dentro desse segmento, a série só tinha nos apresentado homens cruéis, homens com a cara fechada, que estavam, pelo visto, satisfeitos com seus trabalhos, buscando sempre conquistar mais e se preocupando em derrubar os seus inimigos. Até que nós somos apresentados a Ignacio Varga. Inicialmente ele parece ser tão cruel quanto os outros, mas com sinais de raciocínio, com sinais de uma certa humanidade, se assim eu posso dizer. O grande objetivo desse personagem, quando nós descobrimos um pouco mais sobre ele, é justamente sair daquela vida. E isso, é claro, é muito interessante. Ele não aceita permanecer embaixo das regras dos Salamancas e o seu grande dilema está justamente na relação com o pai. Um homem honesto que não aceita o dinheiro do filho e muito menos fugir por causa dele. Esse dilema acaba colocando o Ignacio em uma rota bem interessante para a história. Assim como muitos outros personagens, ele mostra que você não consegue voltar atrás depois de certas escolhas que faz. Existem alguns limites que depois de ultrapassados, o personagem simplesmente não consegue voltar a ter a vida ou mudar a vida que tem. O Ignacio, para proteger o pai, é a pessoa que acaba envenenando o Hector Salamanca, o que abre porta, é claro, para o Gustavo Fring, porque assim ele tem o Ignacio como um informante do seu lado e também o Gustavo Fring faz de tudo para recuperar o Hector, apenas o suficiente para que ele pudesse sofrer e também acompanhar a vingança de Gustavo passo a passo. Outro personagem que chama muita atenção em Better Call Saul é o Lalo Salamanca, uma versão do Salamanca mais educada, mais brincalhão, menos irritado que os seus familiares, mas tão cruel quanto eles. O Lalo é mais estratégico e está disposto a ir passo a passo investigando o Gustavo Fring para tentar acabar com seu esquema. Esse personagem ele cria algumas revelações importantes para a série. A primeira delas é que o Saul Goodman não deveria ter virado um amigo do cartel, como nós bem sabemos. A segunda é que o Gustavo Fring tem apenas um defeito quando o assunto são seus negócios. Ele deixou que a vingança o colocasse em posições vulneráveis. É justamente seu desejo de acabar com o Salamanca que acabam colocando ele em 2 situações de extremo risco. Numa delas nós já sabemos o que acontece e a outra, para quem já assistiu todos os episódios da série até aqui, ele quase é morto pelo Lalo Salamanca. Outro ponto interessante desse segmento é que ele traz para Better Call Saul uma atmosfera e contraste único. Quando nós estamos vivendo os dramas pessoais do Jimmy por um lado, a sua busca para se encontrar até virar o sol, nós também temos essa elaborada trama retratando a vingança de um chefão do crime. Também é
um excelente segmento para entender o quão profissional o Mike é e também o quão fundo ele acaba indo nessa história. Inclusive, tanto o Mike como o Ignacio se conectam em certo ponto por serem pessoas um pouco mais razoáveis dentro desse universo, por terem algumas tentativas de sair desse mundo, mas é claro, ambos são sugados por ele. É impossível assistir toda essa construção do laboratório, toda a vingança e pensar o quanto Walter White e Jesse Pinkman destruíram completamente os planos de longevidade de Gustavo Fring e de Mike e de todos os envolvidos, na verdade. Isso é muito interessante, porque dá ainda mais força para o Walter quando nós voltamos a pensar em Breaking Bad. Ele é como um furacão, um desastre que acontece na vida daqueles personagens que claramente não estavam preparados para recebê-lo, mesmo com tudo que já tinham vivido antes. E essa é uma questão que traz muita força para Better Call Saul, porque quando você consegue fazer um spin-off que não só continua com aquele universo potente, desenvolve personagens interessantes, apresenta novos personagens de forma bastante inteligente, que faz com que a gente se envolva cada vez mais com eles, e você ainda consegue fortalecer o que já tinha sido construído antes, conectando os pontos de uma forma natural, bem escrita, é realmente uma obra muito interessante. Quando eu fui assistir Better Call Saul, eu não imaginava que eles conseguiriam manter o nível de Breaking Bad. Particularmente, acredito que Breaking Bad é ainda mais interessante que Better Call Saul, mas essa série, ela consegue te entregar tudo e mais um pouco. No último episódio dessa série, nós vamos analisar como a relação do Jimmy e da Kim acabou chegando onde chegou. Nós vamos analisar a conclusão da série Better Call Saul. Então, para isso, eu vou assistir o último episódio da série, trazer para vocês as minhas impressões e, é claro, fazer essa linha entre os dois, do Jimmy e da Kim, desde o escritório, com a relação com o Howard, com o Chuck, até eles chegaram onde chegam no fim da temporada. E, é claro, essa série está caminhando para um grande clímax para que o Jimmy McGill, de fato, nunca mais exista e o Saul Goodman finalmente vire de vez aquele Saul que nós conhecemos em Breaking Bad. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se inscrevam no canal e a gente se encontra no próximo episódio.